O mundo pode ser um lugar muito misterioso, cheio de artefatos inexplicáveis, desaparecimentos não resolvidos e crimes que parecem completamente insolúveis. Ao longo da história, especialistas encontraram eventos estranhos que desafiam explicações plausíveis. Todo ano, vários desses mistérios se somam à lista. Número 10. Blackjack Ketchup, nome verdadeiro Thomas Edward Ketchup, foi um fora da lei nascido no condado de Sensaba, Texas, em 1863. Ele cometeu muitos delitos com seu irmão Sam, que em 1890 o acompanhou ao Vale do Rio Pecos, Novo México, onde trabalharam como cowboys. Eles se mudaram para aquela região na época em que as ferrovias estavam sendo construídas. Era um período lucrativo para os fora da lei, pois o dinheiro era frequentemente levado em trens, com apenas uma segurança mínima, tornando-os um alvo fácil para um dinheiro rápido. Certamente teria sido um trabalho muito mais fácil do que ser um vaqueiro. E não demorou muito para que os dois irmãos convencessem seus novos amigos a deixarem o trabalho honesto para trás, em favor de uma nova vida. Como assaltantes de trem, Jack e Sam já tinham realizado alguns assaltos a trens no Texas, então rapidamente informaram sua gangue sobre o que esperar. Eles fizeram seu primeiro assalto perto de Nute, Novo México, e fugiram com muito dinheiro, segundo a maioria das fontes. Os irmãos não deviam ser subestimados, como ficou claro em um incidente ocorrido em 13 de junho daquele ano. No dia 12, Jack e Sam chegaram a Liberty e ganharam um quarto de um dono de loja que, ao acordar, descobriu sua loja roubada e os irmãos sumidos. O alarme soou e 4 homens saíram para achar os culpados, mas logo se arrependeram ao encontrá-los. Durante o confronto na Plaza Largo Arroio, 2 homens foram rapidamente abatidos pelos irmãos e os outros 2 fugiram para avisar as autoridades. Mas mesmo com suas identidades conhecidas, eles nunca foram presos. Mas nem todo assalto saiu como planejado. A gangue, que agora era conhecida como a Gangue Buraco na Parede, decidiu realizar outro roubo em Twin Mountain. Mas Jack não estava presente durante o trabalho e Sam foi preso depois de se ferir. Ele morreu sob custódia, mas isso não impediu Jack de seguir no crime. Em vez disso, ele resolveu assaltar outro trem em 16 de agosto de 1899. Desta vez ele não foi tão bem. Quando ele foi baleado e atingido no braço, um grupo de homens o encontrou caído no chão. Gravemente ferido, ele foi levado para Trinidade, Colorado, para tratamento. Mas o braço dele não pôde ser salvo e foi amputado. Ele foi preso, julgado em Clayton, Novo México, e condenado à morte. Ele foi executado em 26 de abril de 1901. Dizia-se que, após cometer um roubo, ele costumava enterrar seus ganhos ilícitos. Mas o fato é que, até hoje, ninguém sabe exatamente onde eles estão. Número 9. Eugilino e Vedino Vivaldi eram 2 irmãos que, no século XIII, tinham uma inclinação para a exploração. O último esforço deles para encontrar a Índia consolidou seu lugar na história dos desaparecimentos. A dupla era da Itália e, na época, a cidade enfrentava um problema. Após o saque das rotas terrestres de comércio de especiarias indianas pelo sultão Al-Ashraf Khalil, elas ficaram inutilizáveis. Era preciso criar uma nova rota para manter o comércio e evitar uma grave crise econômica na região. Os irmãos Vivaldi pareciam a escolha perfeita, já que sua família era conhecida como experiente em navegação e eles se tornaram excelentes navegadores. Eles conseguiram obter fundos para uma expedição marítima com os comerciantes da cidade. Ficou decidido que navegariam pelo extremo sul da África para tentar chegar à Índia. Ninguém tinha tentado isso antes, mas os irmãos estavam certos do sucesso. Depois de reunir cerca de 150 homens e todos os suprimentos de que precisavam, eles zarparam de Gênova em maio de 1291. A expedição era composta por 2 galeões que, segundo algumas fontes, foram enviados para San Antônio e Alagranza, respectivamente. Apesar da contestação de alguns historiadores, sabe-se que navegaram para Maiorca, Barcelona, Almeria, Valência e outros locais antes de chegar à África do Sul.
E então eles atravessaram o Estreito de Kuta, que hoje é o Estreito de Gibraltar, antes de descerem lentamente pela costa africana em direção ao extremo sul. A viagem seguiu conforme o planejado até esse ponto, mas o que ocorreu depois continua um mistério até hoje. É certo que os navios passaram por uma área chamada Gazora, que fica próxima ao Cabo Jube, no Marrocos, mas nenhum outro avistamento da expedição jamais foi relatado. Quando a notícia do desaparecimento desses dois exploradores chegou à Itália, as pessoas começaram a especular sobre o que poderia ter acontecido com eles, e muitas teorias foram apresentadas. Enquanto outros acreditavam que eles voltariam algum dia, Galvano Fiamma, um frade dominicano, escreveria isso. Em 1340, uma embaixada etíope que havia viajado para Gênova encontrou um grupo de genoveses que haviam permanecido na Etiópia. Eles disseram que eram de uma expedição perdida. Com medo de voltar para a Itália, decidiram ficar na Etiópia por tempo indeterminado. Historiadores acharam mais possíveis referências à expedição no Livro do Conhecimento, de autor desconhecido. Nelas, relata-se que marinheiros sobreviventes de um naufrágio foram resgatados e levados para uma região supostamente na Etiópia. O autor do livro relataria que, enquanto estava no que hoje é Mogadíscio, conheceu um genovês chamado Sor Leon, que afirmou estar à procura de seu pai. Foi observado que o filho de Eugilino, cujo nome era Sor, havia viajado procurando por seu pai. Acredita-se que ele chegou ao menos até Mogadíscio. Número 8. Salem, Massachusetts. Ficou famosa pelos julgamentos das bruxas em 1692 e 1693. Também foi palco de um mistério sem solução por séculos, cuja verdade provavelmente jamais será descoberta. Trata-se de Ellen Caroline Brown, chamada de Carrie por amigos e família. Ela era uma grande admiradora das obras de William Shakespeare e dizem que conseguia recitar muitos de seus escritos de cor. Mas ela também ganhou uma má reputação quando começou a beber muito e logo se tornou dependente do álcool. O problema era que ela geralmente não tinha muito dinheiro para comprar álcool, então acabou recorrendo ao trabalho nas ruas. Por isso, ela ficou várias vezes presa por curtos períodos, principalmente na ilha Blackwell. Mas sempre que era solta, ela voltava ao saloon do 4º distrito, onde exercia seu ofício. Tendo gastado a maior parte do seu dinheiro com bebidas, na maioria das noites ela recorria às casas dormitórios de aluguel social, que cobravam uma pequena taxa por um lugar para dormir. A vida dela nem sempre foi tão tumultuada. Carrie veio da Inglaterra e imigrou jovem para os Estados Unidos com os pais. Eles se mudaram para o Brooklyn, Nova York, onde ela iniciou um relacionamento com o marinheiro Charles Brown. Eles acabaram se casando e depois se mudaram para uma casa na Beckett Street, em Salem. Como Charles tinha família na região, ela costumava ficar sozinha em Salem enquanto ele estava no mar. A família dele cuidava dela e, segundo relatos, ela era feliz. Ela frequentava a igreja regularmente e, através do seu trabalho com a igreja, logo ganhou o respeito dos outros paroquianos. Ela acabaria dando à luz 2 filhas, mas depois de 10 anos de casamento, ela de repente começou a beber e seu comportamento mudou. Dizem que ela se tornou uma bêbada agressiva, que descontava suas frustrações em Charles e nas filhas. Sem surpresa, o casamento logo acabou, mas só depois que toda a família retornou a Nova York. As crianças retornaram a Salem e foram criadas pela família de Charles. Logo depois, ele morreu navegando na costa da África. Isso deixou Carrie desamparada e ela tentou iniciar uma carreira como atriz, período em que estudou Shakespeare. Mas, devido ao seu hábito de beber, ela só apareceu em poucas peças antes de ter que recorrer ao trabalho nas ruas. Isso seria sua ruína. Por volta das 11 da manhã, em 23 de abril de 1891, ela foi ao hotel East River, em Manhattan, para encontrar um cliente. Descrito como 32 anos, 1,73 m de altura, corpo esguio e bigode claro. Os funcionários do hotel pensavam que ele era alemão e disseram que usava casaco escuro, calças e chapéu derby pretos.
Na manhã seguinte, Carrie foi encontrada morta no quarto alugado, atacada com uma lâmina e com ferimentos horríveis. Um homem argelino chamado Amir Ben foi preso pelo crime e passou 11 anos na prisão antes de descobrirem que ele era inocente e ser libertado. O homem misterioso com quem Carrie entrou naquele hotel naquela noite nunca foi identificado e o caso dela nunca foi solucionado. Número 7. Em 1968, Geraldo Vidal, advogado renomado em Buenos Aires, Argentina, era casado com Rafo. Em maio, foram convidados para uma reunião de família em Chas Comas, a cerca de 120 quilômetros, e como seria apenas uma curta viagem de carro até lá, eles decidiram comparecer. A data exata não é conhecida, mas em uma noite de maio, eles saíram de casa por volta da meia-noite. Primeiro foram a Maipú para visitar alguns amigos. Para chegar lá, eles pegaram a rodovia 2 e seguiram atrás de outro casal que também ia para Maipú visitar parentes. O casal no outro carro chegou ao destino sem problemas, mas Geraldo e Rafo nunca chegaram, causando preocupação entre seus amigos. O outro casal voltou pelo mesmo caminho para procurar a dupla, mas não achou nenhum sinal deles. 2 dias depois, amigos receberam notícias de Geraldo e Rafo, que os contataram pela Embaixada da Argentina na Cidade do México. Seus amigos ficaram perplexos, pois a Cidade do México está a 6.400 quilômetros de distância, e foi combinado que o casal seria buscado no aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires. Quando chegaram, Rafo estava tão ansiosa que precisou ser levada a uma clínica local. Geraldo então relatou a estranha experiência que tiveram na estrada naquela noite. Ele afirmou que pouco antes de chegarem a Chas Comas, eles de repente perceberam uma névoa densa que havia se formado na frente do carro. Eles ficaram perplexos, pois o tempo estava bom até então, mas logo o veículo deles foi engolido pela névoa. Eles acreditam que então perderam a consciência, porque, no que pareceram ser apenas alguns instantes, ambos acordaram sentindo-se confusos e desequilibrados. Ambos sentiram como se tivessem dormido por horas, mas isso não poderia ser possível, já que estavam dirigindo instantes antes. Eles perceberam que ambos sentiam dor na nuca, mas fora isso, estavam ilesos. Eles saíram do carro e perceberam que não sabiam onde estavam. Eles não reconheceram a estrada onde estavam e, ao checar o carro, Geraldo viu que ele estava coberto de marcas de queimadura, como se tivesse passado por um incêndio. Eles estavam claramente perdidos e decidiram seguir pela estrada para pedir informações a alguém. Depois de apenas alguns minutos, eles encontraram alguns pedestres, mas mal conseguiam entendê-los por causa do forte sotaque. Tudo isso foi explicado quando falaram que estavam no México. E o casal, compreensivelmente, ficou em estado de choque, já que não tinha nenhuma lembrança do que aconteceu naquela noite ou de como chegaram ao México, o que deveria ser uma impossibilidade. Então eles foram à Embaixada da Argentina no Novo México e contataram amigos na Argentina. Eles estimaram ter perdido 58 horas de memória, período em que ficaram desaparecidos. O carro deles foi apreendido e nunca devolvido após ser enviado aos Estados Unidos. Mas, quando chegaram à Argentina, receberam um carro novinho em folha do mesmo modelo e marca. Embora ainda não se saiba de onde veio esse veículo. Nunca foi encontrada uma explicação, e esse caso, que muitos consideram ser teletransporte, continua sendo um mistério intrigante que provavelmente nunca será resolvido. Número 6. Lynn Burdick passou a infância crescendo em Flórida, Massachusetts, uma pequena cidade muito próxima da fronteira com Vermont. Seus pais, Rufus e Dorothy, tinham outros 3 filhos, mas Lynn era a mais nova. Em uma casa muito acolhedora, que frequentemente estava cheia de outros membros da família. A casa era conhecida pela família estendida como um lugar onde poderiam encontrar ajuda sempre que precisassem. Quando seus irmãos já tinham saído, Lynn morava com os pais, o tio, a tia e 2 primos. Ela costumava cuidar das crianças quando os adultos saíam e gostava desse papel. E quando sua mãe ficou doente, enquanto Lynn estava no ensino médio, ela passou muito tempo cuidando dela e garantindo que tivesse tudo o que precisava.
Isso não prejudicou seus estudos, pois ela entrou para a lista de honra no último ano. Mas, após se formar, ela ficou presa, sem dinheiro para cursar a faculdade onde sonhava ser cartunista. Ela começou a trabalhar no Barefoot Peddler, hoje Berkshire Eagle, em 1982, após completar 18 anos, geralmente no turno da noite. Ela guardava a maior parte do dinheiro desse trabalho para futuramente ir à faculdade. Ela gastou parte do dinheiro em um vestido de formatura. Em 17 de abril, o irmão Brian deixou ela no trabalho, onde ficaria no turno das 16 às 21 horas. E nada parecia fora do comum. Seus pais ligaram cerca de 40 minutos após ela ser deixada na loja para saber se precisaria de carona após o turno, mas não obtiveram resposta. Brian voltou à loja para investigar, mas não encontrou nenhum sinal dela, além do seu livro, que estava aberto no balcão, e uma garrafa de refrigerante aberta que ela estava bebendo. A polícia, ao ser acionada, achou $180 faltando no caixa e não encontrou o restante dos pertences de Lynn. Uma busca foi iniciada na manhã seguinte por mais de 120 pessoas, mas Lynn nunca foi encontrada. Foi observado que várias mulheres haviam sido sequestradas antes de terem suas vidas tiradas na região ao longo da última década, ou algo assim. Ainda não se sabe se esses casos têm relação. Nenhuma outra pista foi encontrada. A Polícia Estadual de Berkshire solicita que informações sobre o paradeiro de Lynn sejam enviadas para 4134991112. Número 5. Em 1838, Eliza Greenwood morava em Lambeth, Londres, onde sobrevivia trabalhando nas ruas. Todas as noites, ela ia de Lambeth ao West End, onde ricos frequentadores de teatro passavam muito tempo escolhendo um teatro diferente a cada noite, na esperança de encontrar um cliente. Em 26 de maio daquele ano, ela rondava o lado de fora do Teatro Strand, famoso por atrair pessoas muito ricas. E lá, ela fez contato com um homem que falava com um sotaque francês. Após conversarem, chamaram um táxi e saíram juntos. O taxista relatou depois que o homem com ela era articulado, bem vestido e parecia educado. Ele deixou os dois no número 12 da Wellington Terrace, endereço de Eliza, pouco depois da meia-noite, confirmado pela empregada que abriu a porta quando chegaram. Mas ela acrescentou que o homem parecia fazer de tudo para esconder o rosto dela, mas na hora ela não deu muita importância para isso. Eliza pediu que ela se retirasse para a noite, então foi para casa. É importante destacar que várias pessoas estavam na casa naquela noite, incluindo a colega de trabalho Mary Glover, o viajante William Best e o primo de Eliza, William Hubbard. Hubbard e Eliza eram conhecidos por terem um relacionamento, e ele frequentemente ficava com ciúmes dos homens que ela levava para casa. Ninguém na casa ouviu nada estranho à noite, mas na manhã seguinte ficaram chocados com o que encontraram. Quando Hubbard foi procurá-la por volta das 6 da manhã, encontrou Eliza morta no chão do quarto no térreo. Ela havia sido brutalmente atacada com uma lâmina, e o homem com quem ela foi vista não estava em lugar nenhum. Estranhamente, uma bolsa cheia de dinheiro havia sido roubada, mas as joias de Eliza ainda estavam em seu quarto, assim como um pouco de dinheiro que havia sido deixado em seu criado mudo. A polícia concluiu que o agressor era o homem com quem ela estava ou Hubbard. Hubbard afirmou que ao pedir ajuda em casa naquela manhã, viu um homem do lado de fora que prontamente se ofereceu para ajudar. E ele achou isso suspeito. Um policial também relatou que viu Hubbard pegar o dinheiro do criado mudo. Era sabido que quando era casado, ele havia sido abusivo com ela e, eventualmente, a expulsou de casa, tornando-se o principal suspeito. O francês, com quem ela foi vista naquela noite, mais tarde entraria em contato com a polícia por meio de uma carta anônima, afirmando que Hubbard havia perdido a cabeça naquela noite e o mandou sair de casa após se tornar muito agressivo com ele. William foi detido, mas foi liberado logo depois, já que nenhum material biológico foi encontrado em suas roupas. O que seria impossível pelo estado da cena do crime se ele fosse o culpado. Nos anos que se seguiram, mais de uma pessoa afirmaria que era o agressor. Descobriu-se que um tentava fugir do serviço militar e o outro já estava preso.
e suas alegações não foram levadas a sério. Nenhum outro suspeito jamais foi identificado, e o caso de Elisa permaneceu sem solução por mais de um século. Número 4. Richard Cox, 21 anos, era de Mansfield, Ohio, onde teve ótimo desempenho escolar. Ele foi eleito presidente de turma no segundo ano e no último ano tornou-se membro da Sociedade Nacional de Honra do Ensino Médio. Depois disso, ele se alistou no serviço militar e chegou ao posto de sargento. Em 1948, foi enviado para a Academia de West Point, Nova York, onde se destacou como cadete. Ele disse aos colegas cadetes que, ao retornar a Ohio, pediria Betty Thomas em casamento. Ele tinha toda a vida planejada, tornando o que aconteceu depois ainda mais intrigante. Em 7 de janeiro de 1950, Peter Haynes, colega de Richard, recebeu um telefonema. O homem do outro lado da linha disse que seu nome era George e, de forma rude e impaciente, pediu para falar com Richard, que não estava presente no momento. O homem pediu a Haynes que entregasse uma mensagem a Richard para encontrá-lo em um hotel para uma refeição. Ele disse que conheceu Richard na Alemanha e que ele saberia quem era George. Richard encontrou George no Grant Hall e contou aos cadetes que decidiram pular o jantar e beber uísque no carro de George. Richard não foi ao jantar na academia naquela noite, apesar de adulterar seu registro de horários para parecer presente. Se ele tivesse sido pego, teria sido imediatamente expulso. Parece um grande risco só para tomar uns drinks com alguém que ele nunca tinha mencionado. Os dois homens se reencontraram no dia seguinte e Richard confirmou que foi na Alemanha. Mas ele o achou grosseiro e mórbido e esperava que a segunda visita fosse a última. Mas não foi o caso, pois George apareceu novamente na academia às 6h18 da tarde do dia 14 de janeiro. Ricardo saiu com ele, afirmou que voltaria às 9h30 da noite, mas nunca mais foi visto ou ouvido. O que se seguiu tornou-se a maior operação de busca que West Point já havia visto até então. Cada edifício do local foi vasculhado minuciosamente, e as trilhas da área foram cuidadosamente vasculhadas por seus colegas cadetes, mas eles não conseguiram encontrar nenhum sinal de Richard. Um lago próximo foi drenado e o reservatório Lusk dragado, sem resultados positivos, quando não houve progresso no caso devido à falta de pistas. A academia contatou o FBI, que se uniu à investigação, esperando encontrar algo antes ignorado. O diretor do FBI, na época, J. Edgar Hoover, instruiu os agentes a levarem o caso muito a sério e que qualquer informação recebida fosse imediatamente investigada. Essas ordens foram seguidas à risca, mas nenhuma das pistas recebidas levou a lugar algum. Nos 7 anos seguintes, nenhuma pista foi encontrada sobre o que ocorreu com Richard. E em 14 de janeiro de 1957, ele foi declarado legalmente falecido. Um livro foi escrito sobre o caso por um professor aposentado chamado Marshall Jacobs, que havia demonstrado grande interesse pelo destino de Richard. Ele revisou todos os arquivos da investigação original e reentrevistou os envolvidos, incluindo colegas cadetes de Richard, família e agentes do caso. Ele decidiu que o principal suspeito era David Westervelt. Jacobs descobriu que ele e Richard se conheceram enquanto estavam na Alemanha e que, na época, Westervelt usava o nome George. Ele também descobriu que Westervelt possivelmente trabalhou como recrutador da CIA em algum momento e, assim, elaborou uma teoria para explicar para onde Richards havia desaparecido. Ele percebeu que, após descobrirem que adulterou o cartão de ponto, foi ameaçado de expulsão da academia. Em vez de enfrentar essa provação, ele aceitou a oferta de George para ser agente secreto da CIA. Número 3. Especula-se que Harriet Buswell, de 31 anos, foi vítima de um serial killer que atuava em Londres. Alguns especulam que ela pode ter sido a primeira vítima de Jack, o estripador. Apesar de a teoria não ter ganhado força desde os crimes dele, anos após sua morte, Harriet vivia na Great Coram Street, Bloomsbury,
Londres, em 1872, sendo conhecida pelos clientes como Clara Burton. Ela devia usar nome falso para esconder que era trabalhadora de rua. Como era comum na época, ela ficava perto dos teatros procurando clientes. Mas ela também gostava do teatro por outra razão. Ela sempre teve esperança de se tornar uma atriz e às vezes teve algum sucesso, já que chegou a atuar em algumas peças no Teatro Alhambra. Mas os pequenos papéis que ela conseguia simplesmente não pagavam o suficiente para ela se sustentar. Ela precisava pagar o aluguel, comprar comida para ela e para a filha, e também tinha que providenciar tudo o que mais a menina precisava. E por isso, ela recorreu ao trabalho nas ruas e ganhava a maior parte do seu dinheiro no West End. Sempre que encontrava um cliente, ela o levava para o seu quarto na Great Coram Street e eles saíam novamente na manhã seguinte. Em 24 de dezembro de 1872, sem dinheiro e sem poder ir ao West End, Harriet pediu um shilling emprestado à vizinha, prometendo devolver no dia seguinte. Ela então saiu em direção ao Teatro Alhambra, como de costume, e sabe-se que ela foi até o Regent Circus ou ao Piccadilly Circus. Lá, ela esperou por um ônibus, que era uma grande carruagem puxada por cavalos, usada para transporte público. Antes de ir ao teatro, ela teria encontrado um homem depois identificado como alemão. E os dois voltaram para o quarto dela, chegando lá entre meia-noite e 1 da manhã. Enquanto o homem estava lá, Harriet pagou os 10 shillings do aluguel pendente e subiu ao quarto, onde teve um fim prematuro. Moradores do prédio contaram à polícia que ouviram passos pesados no quarto de Harriet por volta das 18h30. Na manhã seguinte, dia de Natal. Os passos também foram ouvidos na escada, mas ninguém deu muita atenção, já que presumiram que o alemão estava com pressa para sair. Quando Harriet não saiu do quarto até o meio-dia, eles se preocuparam e foram ver como ela estava, mas a porta estava trancada. A senhoria destrancou a porta e encontraram Harriet morta, atacada por uma lâmina afiada. Foi determinado que a porta havia sido trancada pelo lado de fora e quem fez isso saiu levando a chave. Encontraram uma marca de mão e impressão digital no corpo dela. E foi descoberto que alguns pertences de Harriet estavam desaparecidos, incluindo sua bolsa e joias, que não tinham muito valor. O capelão do navio, Dr. Henry Hassel, foi reconhecido como cliente de Harriet naquela noite. Uma camareira disse à polícia que ele pediu para lavar lenços manchados com material biológico. Ele foi acusado, mas ao revelarem que estava doente em Ramsgate naquela noite, foi liberado. Ninguém mais foi identificado como suspeito e o agressor de Harriet nunca foi capturado. Número 2. A Austrália é conhecida por sua vida selvagem e perigosa e áreas desabitadas que podem ser muito perigosas caso alguém se perca. Mas uma área tem deixado as pessoas apavoradas desde a década de 1940, pois os sons ouvidos lá nunca foram totalmente explicados. De acordo com a maioria dos relatos, tudo começou quando um homem não identificado começou a trabalhar na estação Ruthven, em Queensland. Ele e a esposa não tinham moradia fixa na época. Ele achou um lugar perto do Poço Wilga e construiu uma cabana de madeira e tábuas. Vale lembrar que ela era muito realista. Uma mulher prática, que já estava acostumada a viver em isolamento, pois passava grande parte do tempo morando no interior. Enquanto ele trabalhava, ela cuidava da cabana e preparava o jantar para sua volta do turno. Nas primeiras semanas, tudo correu bem, mas uma noite tudo isso mudou. O homem havia terminado o turno e ia para casa quando foi atrasado, sem que se saiba o motivo. Ele chegou em casa muito mais tarde do que o normal, e lá ficou chocado ao encontrar sua esposa em estado de histeria. Demorou para ele acalmá-la, e ao conseguir a explicação dela o deixou perplexo. Ela contou que, enquanto ele estava na cabana, ouviu barulhos horríveis e estridentes que lhe deram arrepios. Ela se assustou, mas decidiu investigar e descobriu surpresa que os sons vinham do poço d'água. Além disso, o homem recebeu uma tarefa que levaria ao menos 2 dias para terminar. O que significava que ela ficaria sozinha na cabana durante esse tempo. Ele estava preocupado com o bem-estar dela, mas não tinha escolha a não ser cumprir sua tarefa.
2 dias depois, ele correu para casa e a encontrou em estado ainda pior que antes. Ela afirmou que os lamentos e gritos aconteceram todas as noites e que os sons ficaram tão altos que ela achou que enlouqueceria de medo. Na tentativa de desvendar o mistério, o casal decidiu acampar ao lado do poço d'água uma noite, mas só aguentaram por pouco tempo, pois os gritos ficaram tão intensos que decidiram arrumar suas coisas e ir embora. Nos anos que se seguiram, o poço ganhou a reputação de ser assombrado ou de abrigar alguma criatura sobrenatural que nunca foi vista. E logo, lendas surgiram a partir do ocorrido, quando as pessoas começaram a sugerir que um viajante caiu no poço um dia e que era o espírito dele que clamava por resgate. Número 1. Donald Fraser, que em 1933 era o proprietário do hotel Racehorse em Christchurch, Nova Zelândia, estava longe de ser um dono de hotel comum. Segundo a maioria dos hóspedes, ele parecia incomodado com a presença deles. Quem era próximo a ele sabia do seu temperamento ruim, que o tornava frequentemente violento. Um dos empregos anteriores dele na ferrovia chegou ao fim depois que seus chefes receberam reclamações de que ele era um valentão violento. E então ele começou a trabalhar com tecidos. Isso significava que ele nunca ficava no mesmo lugar por muito tempo. Em 1927, cansado do ramo, ele decidiu comprar o hotel. Ele rapidamente se tornou um homem rico, dono de um cavalo puro sangue, e embora sua reputação não fosse das melhores, o hotel recebia muitos hóspedes. Mas qualquer um que causasse confusão ou discutisse com Donald era sumariamente expulso do prédio, muitas vezes com alguns hematomas para provar. Ele era casado com uma mulher chamada Elizabeth há 18 anos, em 1933, e ela gostava de viver uma vida de luxo. Seus 2 filhos tiveram ótima educação. Segundo relatos, sua família não sentia falta de nada. Graças ao sucesso de Donald como hoteleiro, no dia 17 de novembro daquele ano, suas vidas mudariam para sempre. Na noite anterior, Donald fez uma festa no hotel. Todos os estabelecimentos deviam fechar às 18 horas. Mesmo com as portas trancadas, os hóspedes do hotel continuavam bebendo. Como a polícia geralmente fazia vista grossa, dizem que Donald ficou extremamente embriagado naquela noite e teve que ser carregado para o seu quarto. Ele e Elizabeth se retiraram para o quarto deles, mas, de acordo com testemunhas, ouviram o som de uma arma de fogo sendo disparada cerca de 1 hora depois. Isso foi seguido pelos gritos de Elizabeth enquanto ela saía correndo do quarto, e o resto da família e os convidados no prédio correram para investigar. Elizabeth relatou que Donald foi atacado com arma de fogo e, após a investigação, encontrado morto na cama do casal. A polícia foi chamada e o hotel se agitou com policiais de várias áreas de Christchurch. Hóspedes e treinadores de cavalos foram interrogados, mas ninguém viu um agressor fugindo. Todos que tinham o tipo de arma usada no ataque foram localizados, interrogados e descartados como suspeitos. A investigação, a maior da região na época, contou com 2 detetives especialistas após o caso estagnar. Eles perceberam que, apesar de Elizabeth parecer arrasada naquela noite, ela estava um tanto indiferente à morte de Donald. Nos dias e semanas seguintes, eles acharam isso muito suspeito. Depois, descobriu-se que ela também não era bem vista pelos moradores da região. E um membro da família continuou insistindo que ela era a culpada. E ele não se deixava convencer do contrário. Mas, como Elizabeth tinha pouca ou nenhuma experiência com armas de fogo e a arma usada nunca foi encontrada, ela foi descartada como suspeita. Mesmo prestes a receber uma herança e fortuna. No funeral de Donald, ouviu-se ela dizendo que a arma estava no fundo do oceano e nunca seria encontrada. Isso nunca foi confirmado e o caso não foi resolvido. Obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de clicar no botão de curtir. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todos os nossos próximos vídeos. Sou o Top 5 Desconhecidos e até o próximo vídeo.